de paz milenar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. O milênio será a resposta de Deus às orações da igreja. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A história e os eventos humanos têm uma direção e haverá um reino futuro e glorioso. Jesus Cristo reinará e governará na terra durante 1000 anos. Grande parte das profecias do Antigo Testamento indicam o estabelecimento de um reino de paz na terra em que a lei sairá do Monte Sião. O milênio será uma introdução ao estado eterno, será uma preparação, e após os 1000 anos acontecerá o juízo final, e após entraremos na eternidade que jamais terá fim. O milênio é um período de transição no programa de Deus. É o começo do reino eterno de Deus, que logo após passará para o estado eterno. É a ligação final entre a história e a ordem eterna. Aqui iniciamos o reino de paz de 1000 anos, onde Jesus, o verdadeiro Messias, reinará e governará toda a terra a partir do seu templo em Jerusalém. Vejamos o que a Bíblia diz sobre esse reino. Embora boa parte do enredo do Antigo Testamento fale sobre um futuro reino de Deus na terra, como por exemplo Isaías capítulo 11, onde fala que o leão e o cordeiro habitarão juntos e a criança brincará com a cobra, ou seja, os animais deixarão de ser carnívoros e se tornarão dóceis. Nesse período, Deus transformará a natureza dos animais. Toda a terra será modificada. Satanás e os demônios estarão presos. Jesus estará pessoalmente reinando na terra. Ainda haverá pecados, mas em um número bem reduzido. Mas só em Apocalipse 20 é que a Bíblia revela que esse reino terá uma duração de 1000 anos. Vejamos então o que diz Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 ao 7. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vamos interpretar esses versículos. E vi tronos, e se assentaram sobre eles, e foi-lhes dado poder para julgar. Aqui, Jesus e os 24 anciãos, representantes da igreja, vão julgar para ver quem entrará no milênio e quais nações estarão presentes nesse período. Todos os ímpios que estiverem com a marca da besta e envolvidos no sistema da nova ordem mundial serão mortos. Só entrará no milênio em corpo carnal aqueles que aceitaram a Jesus após o arrebatamento e conseguiram sobreviver durante a grande tribulação. E também diz que aqueles que passaram pela tribulação e não receberam a marca da besta e foram mortos, viveram, ou seja,
foram ressuscitados. A alma, como vimos anteriormente, estava no céu clamando por justiça, mas agora se une ao corpo ressuscitado e em um corpo glorificado reinarão com Jesus por 1000 anos. E após os 1000 anos adentrarão a eternidade e estarão para todo sempre com Jesus. Lembrando que no milênio ainda há pessoas em corpos mortais e na eternidade após o milênio apenas em corpos glorificados. Esse texto de Apocalipse 20 ainda diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Quando será a primeira ressurreição? Ela acontecerá em 3 momentos diferentes. Primeira, acontecerá no arrebatamento. Segunda, acontecerá no início do milênio. É a que está mencionada aqui em Apocalipse 20. Quem participará dela serão os crentes que morreram durante os 7 anos de tribulação. E a terceira e última ressurreição para os salvos acontecerá no final do milênio. Quem participará dela serão os salvos que morreram durante o milênio. Todos que participarem dessas 3 ressurreições, ou seja, da primeira no arrebatamento da igreja, ou seja, da segunda no final da grande tribulação, ou seja, da terceira no final do milênio, são pessoas salvas que terão a vida eterna, receberão seus corpos, que se unirá com a sua alma e viverão eternamente com o Senhor Jesus. Entre o fim da grande tribulação e o início do milênio, haverá um intervalo de 75 dias. Nesse período, haverá a ressurreição dos salvos que morreram martirizados durante a grande tribulação. A terra será restaurada e modificada devido às destruições que ela sofreu durante os séculos e principalmente durante os 7 anos da grande tribulação. O milênio não começa no primeiro dia depois da segunda vinda de Jesus e no final da tribulação. Conforme Daniel, capítulo 12, versículos 11 e 12, haverá um período de 75 dias depois do fim da tribulação, durante o qual haverá o julgamento do anticristo, do falso profeta e dos gentios, como diz Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46. Durante esse período, também haverá a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e a ressurreição dos santos martirizados na tribulação, seguindo a sequência ou ordem de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 20 ao 24. A partir da metade da tribulação até o fim da tribulação, haverá 3 anos e meio, ou 1260 dias. Os 75 dias adicionais registrados em Daniel, capítulo 12, do versículo 11 a 12, são um intervalo entre o fim da tribulação e o início do milênio, onde também a terra será restaurada e modificada. Provavelmente, o relevo será todo alterado e geograficamente a terra será modificada. Se em 6 dias Deus fez os céus e a terra e tudo que nela há, imagine como ficará a terra 75 dias após Deus a restaurar das destruições sofridas no decorrer dos séculos e principalmente nos 7 anos de grande tribulação. A igreja voltou com Jesus em um corpo glorificado. Jesus reinará de Jerusalém e nós o serviremos em um corpo glorificado. Haverá a Jerusalém terrena em Israel e haverá também a Jerusalém celestial que vai pairar
como um satélite natural sobre a terrena. E nós, com os corpos glorificados, teremos acesso às duas, assim como diz o hino da harpa: céu e terra hão de ser a mesma grei. É legal sabermos que a igreja já glorificada terá acesso a Jerusalém celestial e a terrena. Ela voltará com Jesus do céu e servirá ao Messias na terra de acordo com a tarefa que ele designar para cada um aqui. As posições de maior ou menor prestígio serão determinadas de acordo com o serviço prestado na obra de Deus durante essa vida. Devemos lembrar que nem todos os participantes do milênio terão corpos terrenos e mortais. Milhões de crentes da era do Velho Testamento, da era da igreja e da tribulação terão corpos glorificados e imortais. Mas não há motivos para pensar que esses dois grupos não irão se relacionar e interagir uns com os outros durante o milênio. O Senhor Jesus não teve problemas para ensinar e ter comunhão com seus discípulos durante os 40 dias que passou na terra após a sua ressurreição. A Jerusalém celestial descerá dos céus e pairará sobre a Jerusalém terrena como um satélite natural. E nós, a igreja em corpo glorificado, teremos acesso às duas Jerusalém. Em determinado momento, vamos estar aqui na terra, e em outro subiremos para cumprir tarefas na celestial. Será incrível, maravilhoso e extraordinário. E o melhor, estaremos em corpos glorificados, que não adoece, não sofre acidentes, não se machuca, não envelhece e não peca. Como estará a igreja no milênio e qual o seu papel? Os santos, ou seja, a igreja salva, estará em um corpo glorioso, adaptado para a vida no céu e superior às leis da física. Não sabemos os detalhes sobre este corpo, ou de que forma a igreja participará desse reino. Sabemos apenas aquilo que o Senhor disse: a igreja estará glorificada na Jerusalém celeste, a habitação eterna da noiva do Cordeiro, e reinaremos com o Senhor. João capítulo 14, versículos 2 e 3, Gálatas capítulo 4, versículo 26 e 27, Colossenses capítulo 3, versículo 4, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 e Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3 falam sobre isso. Durante o milênio, esta maravilhosa cidade estará acima da terra, como uma estrela e resplendor da glória de Deus. Jerusalém terrestre continuará existindo na terra, e os homens a ela virão para adorar a Deus e verão Jerusalém celeste brilhando com a glória de Deus. A cidade é uma grande luz, luz que não perde o seu brilho, e nenhuma sombra ofuscará o seu fulgor. Nenhuma nuvem a encobrirá, e os reis da terra levantarão seus olhos e saberão que aquela glória vem do Cordeiro e da sua igreja. A Nova Jerusalém é a habitação do Cordeiro e da igreja. Mas Jesus reinará sobre a terra e, em especial, sobre Jerusalém, ocupando o trono de Davi. A igreja, o povo especial do Senhor, Tito, capítulo 2, versículo 14, participará do seu reino. Teremos um corpo glorioso, espiritual, incorruptível e imortal, e reinaremos com Cristo. Sabemos também que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, em um corpo glorificado, passou 40 dias na terra e apareceu aos seus discípulos e a vários irmãos. Ele andou, ele apareceu repentinamente dentre eles, estando as portas fechadas,
ou seja, passando pela parede, foi tocado, comeu com eles, nós teremos um corpo igual, glorioso, sem limitações e superior à matéria. No reino do Messias sobre a terra, haverá dois tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que já terão recebido um novo corpo perfeito e eterno. Os cidadãos do reino que já tiveram esse novo corpo podem ser divididos em 4 subgrupos. Letra A. Os santos do Antigo Testamento, ou seja, todos os que foram salvos desde a criação até o início da igreja no dia de Pentecostes. A ressurreição desses é aquela que está descrita em Daniel, capítulo 12, versículos 1 e 2. Letra B. Os crentes da era da igreja, a saber, todos os que morreram salvos pela fé em Jesus no período compreendido entre o início da igreja e o arrebatamento. Letra C. Os crentes arrebatados, isto é, todos os que foram levados ao céu na ocasião do arrebatamento e receberam corpos transformados por não passarem pela morte. Letra D. Os santos da tribulação, ou seja, todos os que chegaram à fé e morreram como crentes em Jesus, o Messias, durante o tempo da tribulação, e que mais tarde foram ressuscitados, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 a 6. As pessoas que fazem parte desses 4 subgrupos não se casarão, nem gerarão filhos durante o reino de 1000 anos, mas servirão ao Messias na terra, assim como está escrito em Lucas, capítulo 20, do versículo 34 ao 40. E número 2, do outro grupo de pessoas que também estarão na terra, serão os sobreviventes da tribulação, a saber, todos os que entraram no reino do Messias na terra com seus corpos terrenos. Os cidadãos do reino que estiverem com seus corpos mortais divide-se em 2 grupos. Letra A. Todo o remanescente de Israel que foi salvo por ocasião da vinda do Messias. Letra B. Os gentios que vieram a crer em Jesus durante a tribulação e que sobreviveram até a volta do Messias. Todos os cidadãos do reino que estiverem com seus corpos terrenos continuarão a ter condição de se casar e de gerar filhos. Além disso, os descendentes deles ainda terão necessidade de salvação. Israel no milênio. Israel e Jerusalém terão um papel muito importante no milênio, onde a restauração física e espiritual de Israel acontecerá. Essa restauração é descrita em Ezequiel capítulo 37, o famoso Vale de Ossos Secos. Israel e Jerusalém realmente serão uma terra santa e uma cidade santa. Você pode ver isso em Isaías capítulo 65, do versículo 18 a 23. O templo será reconstruído e haverá sacrifícios, provavelmente algum tipo de memorial. Assim como a ceia é hoje para a igreja, haverá grande fertilidade. Os desertos desaparecerão. Haverá abundância de água. Os animais voltarão a serem dóceis. As armas serão transformadas em objetos de lavoura. A vida será prolongada. As pessoas voltarão a viver até aproximadamente 600 anos. Todas as nações terão que celebrar a festa das cabanas, enviando seus representantes de ano em ano a Jerusalém. Os países que não cumprirem isso sofrerão os danos da falta de chuva,
Veja isso em Zacarias capítulo 14, do versículo 16 a 20. O milênio é o ponto máximo da história humana, porque o pecado estará presente, mas restrito através do reinado de Cristo. Ao passo que no estado eterno, o céu é totalmente isento de pecados. O milênio será um tempo em que os crentes ressuscitados e os homens não ressuscitados se misturarão na história. Mas o estado eterno consistirá somente de pessoas salvas. O milênio ainda será um período da história em que os homens nascem e aceitam ou rejeitam a Cristo como seu Salvador. Mas o estado eterno será um período em que ninguém mais será acrescentado à raça humana, e o destino de todos estará selado, separados em salvos ou perdidos por toda a eternidade. Chegamos ao fim do milênio. Satanás será solto. Iniciará uma rebelião contra o reino do Messias. Por que Satanás será solto? No final do milênio, iniciará a rebeldia e a mortandade, e haverá um plano para derrubar o governo de Cristo. Você pode ver sobre isso em Isaías capítulo 66, versículo 23 e 24. Ao final dos 1000 anos, Deus soltará Satanás da prisão no abismo. Então, Satanás sairá a enganar muitos que vivem na terra. Alguns dos que nasceram durante os 1000 anos do reino, judeus e gentios, optarão por rejeitar o governo de Jesus. No instante em que eles seguirem a Satanás para fazerem guerra contra os crentes em Cristo, descerá fogo do céu e os consumirá. Nesse momento, Satanás será lançado dentro do lago de fogo e enxofre para todo sempre. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 a 10. Prováveis motivos pelos quais Satanás será solto. Letra A. Para provar os nascidos no milênio. B. Deus quer revelar a dureza do coração do homem e sua natureza pecaminosa. C. Satanás é incorrigível e com seu lançamento no lago de fogo e a destruição dos ímpios, chegamos ao final do milênio. É importante informar que os salvos durante o milênio que morreram serão ressuscitados, e essa ressurreição é a terceira leva da chamada primeira ressurreição. E os vivos serão transformados em corpos incorruptíveis para se tornarem eternos. Como disse Paulo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.